Hoje eu vou falar a respeito de top 5 leituras cristãs que eu fiz. Livros cristãos. Não vai ser em ordem nem nada, porque eu não sei decidir qual é o meu favorito, mas eu acho que eu vou escolher dois. Que um é de fantasia cristã, que chama A Lágrima de Vidro, e o outro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Por que esses dois? Primeiro, o da Lágrima de Vidro. Ele é uma fantasia cristã, e ele vai contar uma história, não vou dar nenhum spoiler, né? De uma menina que ela meio que era adotada, e a irmã dela também. Aí um dia elas estão numa praia e aparecem uns caras chamando ela pra andar de barco, e elas vão nessa viagem de barco. Sobre o que se trata essa história? Sobre paternidade, porque elas não, como elas tinham sido adotadas e tal, essa menina, a principal, buscava uma figura paterna. E ela vai encontrar essa figura paterna no livro, só que vão ter dilemas que vão deixar ela confusa, com medo, enfim. E é uma fantasia. Então vai ter muita coisa mirabolante, muita coisa que você vai se questionar, tipo, cara, o que tá acontecendo? Ele é muito bbom porque a minha mente é uma mente acelerada. Então, se eu tô lendo alguma coisa, eu vou pressupor vários finais diferentes para aquele tema. Só que esse livro eu li e eu fiquei tipo, mano, o que que tá rolando? Eu não conseguia criar um final, sabe? Minha mente ela é acelerada, então eu crio finais, normalmente eu sempre acerto o final da história, mas esse foi, tipo, foi... E quando eu li ele, eu não sabia que ele era um livro cristão. Isso que foi o que mais me impactou, porque eu fui lendo e eu falava, cara, em algumas partes, né, que eu fui pegando um pouco do ritmo, eu falava, meu Deus, isso aqui tá parecendo algo que eu já vivi, só que, tipo, eu ia me identificando, só que eu não sabia o motivo. E aí, quando chegou no final da história, que minha mente abriu, tipo, nossa, por isso que eu me identifiquei. Porque nossa, você se identifica total com o que acontece com ela, independente da sua, da sua experiência individual com Deus. É uma coisa que é bem identificável. Aí, o outro é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Este eu li quando eu tava mais... que eu já tinha lido mais coisas, que eu já tinha mais conhecimento, já dava mais tempo na palavra. E, mano, muito bom. Ele é um livro em que o C.S. Lewis vai entrar num personagem de que ele escreve cartas, e esse personagem é um demônio, né, que vai escrever cartas pro sobrinho dele, ensinando como que o demônio deve trabalhar para enganar os humanos. Mas aí ele vai ensinando, tipo, todas as áreas da vida dele, como que o sobrinho dele deve, como o aprendiz deve fazer. E ele entra muito nesse personagem, então você tem que ler com essa mente. Não é o C.S. Lewis que tá falando, é uma encenação de um demônio ensinando o outro como enganar. E nisso você aprende como se esquivar das coisas. E ele é surreal de bom. É até uma batalha espiritual pra você acabar de ler ele, porque tipo, você vai sendo confrontado e tal. E no meio da leitura, você vai vendo que, cara, eu devia estar lendo isso. E aí vai vir coisas pra você parar de ler, mas pelo menos comigo foi assim. Só que você não para, vai até o final. O livro é ótimo. Cada carta é um confronto, um tapa na cara diferente. Em todos os sentidos. Pra quem é novo na fé, pra quem é velho na fé, é pra todo mundo. Só que tem que ler bem direitinho, porque o C.S. Lewis tem um ritmo acelerado e às vezes você vai boiar um pouco, então você tem que ler de novo e tal. Se esforçar. No terceiro aqui, né, do que não é um top 3, eu vou colocar o que é o Bom Dia Espírito Santo. Por que eu não tô com os livros aqui? Do nada, né? Por que eu não tô com os livros aqui? Porque eu peguei todos emprestados e o Carta de um Diabo eu tenho ele, mas eu emprestei ele ontem pra minha tia e eu esqueci disso, que eu ia gravar. Enfim. Mas todos eu peguei emprestados, com amigos, com o pessoal da igreja. Enfim, a maioria das minhas leituras é emprestadas, os livros que eu tenho é esses, um que tá escorando e esse. Voltando, O Bom Dia Espírito Santo. Foi o primeiro livro cristão que eu li e eu fiz muito bem de ler ele primeiro, porque eu acho que ele é o que abre o nosso entendimento, tipo, como é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Ele é meio que não sei se eu posso dizer uma autobiografia, mas ele é um relato de um cara
como ele conheceu o Espírito Santo na vida dele e como que isso mudou tudo. Rotina, família, tudo. E é um livro impactante porque você lê, só que você vive junto com ele. Como que eu explico isso? Tipo, é uma atmosfera celestial. Você tá lendo aqui e parece que você tá sentindo a mesma coisa que ele. Ele fala muito a respeito de entrar no quarto, tal, buscar a presença. E o seu quarto vira igual no livro. Meio loucura? Mas quem já teve essa experiência de ler esse livro vai entender o que eu tô falando. Que é uma coisa sobrenatural e não é só comigo. A pessoa que me emprestou também passou a mesma coisa que eu e a pessoa que eu dei o livro também passou a mesma coisa. Então é um livro que, tipo, se você tá começando, leia, que ele é muito bom. Tinha dado uma paradinha aqui pra olhar a minha lista, que eu tinha esquecido o outro, mas agora eu lembrei. É o Caçadores de Deus. Ele também é um livro muito bom, só que eu tenho alguns pontos a falar. Sabe quando você lê uma coisa e você esquece boa parte do que você leu? Esse livro aconteceu isso comigo. Eu dei uma olhada na resenha ali dele e eu lembrei um pouco. E eu também tenho algumas citações dele. Mas ele é muito bom. A parte que eu lembro é o seguinte: é um cara, acho que é Tom, enfim. E ele vai falar sobre buscar a presença de Deus no lugar onde você está. Tipo, principalmente vai falar muito de igreja. E eu li ele junto com o pessoal da igreja. Então foi uma experiência fora do normal, foi muito bom. E ele vai falar a respeito de avivamento, ele vai contar experiências de cultos que ele já esteve, avivamentos que já aconteceram. Os Caçadores de Deus vai dizer sobre você procurar a Deus, independente de tudo. Então ele vai ser uma mistura de confrontos com relatos. Vão ser experiências e ensinamentos, enfim, a respeito desses temas. E fala de muitos confrontos. Se eu achar que a citação certa dessa, porque eu tiro print de tudo e eu coloquei tudo na nuvem, sim, na minha nuvem cheio de print de livro. E aí eu devo achar, eu trago aqui se eu achar ela. Eu achei a citação, vou colocar aqui no vídeo. É o seguinte que tá escrito: migalhas no chão e prateleiras vazias. A presença de Deus tem deixado de ser prioridade na igreja moderna. Estamos como padarias abertas, mas que não tem pão. Além disso, não estamos realmente interessados em vender pão. Apenas gostamos do bate-papo ao redor dos fornos frios e prateleiras vazias. Na verdade, fique imaginando, será que ao menos sabemos se o Senhor está aqui ou não? E se está, o que ele está fazendo? Onde ele está indo? Mas aí, outro que eu vi aqui, que eu tava pensando, qual livro que eu falo? Esses 4 pra mim foi muito bom. Aí eu lembrei desse, que esse sim eu tenho. Deixa eu focar aqui. Ele chama Indicadores Fragmentados. E ele vai, de fato, mostrar indicadores. No caso, justiça, amor, espiritualidade, beleza, liberdade, verdade e poder. Ele vai explicar esses pilares conforme o cristianismo. Como assim? Tipo, justiça. O que é a justiça no mundo e o que é a justiça para Deus? Como a Bíblia trata a justiça, como o cristianismo trata a justiça e como o cristão deve tratar a justiça. Ele mostra todos os ângulos aí de um tema. E ele também foi um dos primeiros que eu li e foi muito bom porque ele tira algumas imagens que a gente tem na nossa cabeça, tipo de um Deus que é só amor e não é justiça, ou às vezes a pessoa tem uma imagem de que Deus é só justiça e não é amor. Ele também vai falar a respeito de verdade, poder, beleza. Pra mim, beleza foi o... Tipo, eu olhei e falei, cara, como assim beleza? O que beleza tem a ver com o evangelho? E aí ele vai mostrando salmos e coisas. Enfim, não vou dar spoiler, quero incentivar a leitura mesmo. Ele é bem bonito, olha. As divisões dele é bem chique. E tem isso sim. E aqui é aberto, até estragou. Mas, cara, muito bom. Vale muito a pena ler ele.
E é isso. Eu não sei se esse foi um top 5 dos meus favoritos, porque eu leio muita coisa, não só coisas, leituras cristãs e tal. Eu posso fazer um vídeo a respeito do meu top 5 de todos os meus livros que eu já li. Mas são recomendações aí. Tem tanto pra quem já tá mais tempo, que no caso seria o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu acho que ele é o que é mais dificilzinho. E os outros, o Bom Dia Espírito Santo, Indicadores Fragmentados, Caçadores de Deus, são pra quem tá começando, tipo assim, tá querendo entender melhor. Ou às vezes você já até entendeu, só que você quer ler uma coisa que tem um ritmo de leitura da hora e que você vai queimar, sabe? É muito bom, essas leituras. Então, acho que é isso no geral. Eu recomendo todos esses livros. São muito bons. É uma experiência incrível eles.